A paz do Senhor seja com você que está comigo nesse propósito de 365 dias de oração até o altar. Louvado seja o Senhor que nos deu essa vitória com alegria, com honra e com graça. Hoje é o dia 236 e o tema da nossa oração é uma pessoa que tem discernimento entre o certo e o conveniente. Nós vamos orar, meu amado, com base naquilo que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 6, onde diz assim a palavra do Senhor. Corrigindo, é Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Muito bem. Assim diz a palavra do Senhor. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Vejam, quando o apóstolo assim o falou, ele havia dito anteriormente que a igreja, aquelas pessoas a quem ele endereçou a mensagem, estavam ainda se alimentando de leite e não de alimento sólido. Que aquelas pessoas, pelo tempo, já deveriam ser mestres na palavra do Senhor, mas que ainda eram meninos na fé. Então, não havia o interesse, o exercício da meditação, da prática da justiça, porque a justiça é a palavra de Deus, e por isso aquelas pessoas ainda não estavam habituadas a discernir as coisas segundo a palavra de Deus, à luz da justiça do Senhor. Veja como o apóstolo ele tem o cuidado de dizer que o mantimento sólido é para os perfeitos. Então, aquele que ainda não está forjado o suficiente na fé para receber do céu certas revelações, para a compreensão profunda dos mistérios do Senhor, da palavra do Senhor, ele não é capaz de ser nutrido dessas revelações que, quando o Senhor nos dá, precisamos ter uma determinada estrutura na fé. E essas pessoas estando nutridas por leite, é sinal de que elas ainda andam errante, vagando, tropeçando na palavra de Deus. Por isso, elas são incapazes de discernir o certo do errado. E na nossa oração, a gente vai usar a palavra conveniente. Por que o conveniente? Porque muitas vezes o mundo, diante de todas as promiscuidade e da falta de amor, ele induz as pessoas a admitir como normal posturas que lhes são convenientes, mas que não são corretas. Então, por exemplo, no matrimônio, há muitas questões que envolvem a postura correta para ambos os casais e a postura conveniente para uma das partes. Se, por exemplo, dois estiverem no barco e o barco começa a naufragar, o certo é que ambos lutem juntos para permanecer vivos. Mas se um souber nadar e o outro não, pode ser conveniente para esse que sabe nadar pular na água e ir embora, sem nem olhar para trás, porque se ele colocar o companheiro ou a companheira nas costas, pode ser que morra afogado ou coisa do tipo, então ele pula fora do barco e segue o rumo dele. É conveniente? É, mas é certo? Não. É justo? Nem um pouco.
Então, você vai orar a Deus nesse tema de hoje para que o seu parceiro, essa pessoa que com você será um só corpo, vivendo uma só carne, um só espírito, seja alguém que se move segundo a palavra de Deus, que habituado ao exercício da palavra do Senhor, discerne aquilo que é certo do que é errado e que procura sempre agir da forma correta, não da maneira conveniente, e que sabe discernir o que é conveniente do que é certo. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus e o Espírito do Senhor continuará ministrando em nossos corações aquilo que a gente precisa entender da palavra dele. Senhor, nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Tu és o Senhor dos exércitos e o Deus de toda a terra. Tu és aquele que perdoa os nossos pecados, que purifica as nossas vestes e que testifica de nós que somos filhos do Senhor. Porque não somos nós mesmos quem nos justificamos, mas o Senhor Jesus é aquele que nos justifica. Por isso, nesse momento, eu entro na Tua presença, logo mais serei ouvida e acompanhada por essa pessoa que está comigo nesse propósito, Senhor. Meu Deus, essa pessoa que por alguma razão decidiu caminhar comigo nessa fé, firmar sua casa na rocha, que é o Senhor. Por isso nós te pedimos, meu Pai, para que o Senhor forje não apenas o nosso caráter, porque precisamos, mas também o caráter daqueles que serão conosco, um só corpo, vivendo uma só carne, em um só espírito. Forge o caráter dessa pessoa à luz da sua palavra, dá sede do entendimento da tua palavra, dá a sede da exposição à tua palavra, e ali, meu Deus, fazer com que essa pessoa seja alguém que se move pelo certo, que discerne o certo do conveniente, discerne o certo daquilo que é imoral, daquilo que leva vantagem ilícita e indevida. Meu Deus, fazer dessa pessoa alguém que, ainda que tenha procedido dessa maneira equivocada, se arrependeu e agora segue firme na fé contigo, meu Pai, caminhando à luz da Tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos isso, meu Deus, pela fé. Nós concordamos em oração. A bênção e o favor do Senhor em nossas vidas, nós ligamos aqui na terra essa bênção do Senhor. Nós declaramos Efatá, abra-se a porta do céu para que haja bênção do Senhor sobre a nossa vida. E é isso que nós te pedimos, meu Pai. E nós te agradecemos, certo de que o Senhor nos ouviu, nos atendeu e nos deu essa vitória. Por isso nós te adoramos, Senhor. Bendito o Senhor, bendito que vive e reina eternamente. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que graças a Deus nos deu essa vitória através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Operando o Senhor, quem impedirá? Amém.